Agora, do caso Júlia, o acusado de estupro de matar adolescente passou pela audiência de instrução e julgamento. Vamos ver como foi na reportagem de Jaimaci Andrade. A audiência de instrução de Francisco Lopes, acusado de estuprar e matar a enteada Júlia dos Anjos, de 11 anos, aconteceu de forma híbrida. Os representantes do Ministério Público e os advogados de acusação, além do acusado, estavam no fórum. Já a defesa do acusado ficou de forma remota pela internet. A acusação levou 8 testemunhas. A defesa do acusado não apresentou nenhuma testemunha. A primeira a ser ouvida foi Josélia Araújo dos Anjos, mãe da adolescente assassinada. Josélia pediu que o acusado fosse retirado da audiência para que ela fosse interrogada. Josélia disse no depoimento que a filha nunca falou sobre os abusos. Ela também enfatizou que o acusado nunca demonstrou comportamento estranho. Segundo Josélia, a confissão do crime abalou toda a família. A segunda testemunha ouvida foi a bisavó da vítima, Dona Joelma dos Anjos. Ela revelou que Francisco Lopes chegou até a atrapalhar as buscas pelo corpo de Júlia dos Anjos. Como a senhora se sentiu vendo ali o acusado e as alegações da defesa dele? Nossa, não tem nem explicação, me senti muito mal. E, homem, é muito errado essa defesa. Não dá nem para lhe explicar como é que um monstro desse faz uma coisa dessa, ainda tem uma defesa. Desde o primeiro momento que ele entrou na minha família, que eu nunca confiei nele. Sempre avisava, não me escutaram, para chegar o que chegou. Mas em nome de Jesus, com a providência divina, ele vai ser condenado. Ele confessou, ele é réu, confesso, mas você viu um monte de defesa? Tem muita defesa do bandido, defesa demais. Mas é como eu estou te falando, aqui da terra eu não espero, eu espero de Deus. A providência divina vai pesar no dia do júri popular e esse homem vai ser condenado. Júlia dos Anjos, de 11 anos de idade, desapareceu de casa na manhã do dia 7 de abril do ano passado. O corpo dela só foi encontrado 5 dias depois, dentro de um poço profundo na Praia do Sol. E o corpo só foi encontrado porque o padrasto Francisco Lopes confessou o crime e ainda disse onde havia jogado o corpo da menina. Depois dos 2 depoimentos, o Ministério Público dispensou as 8 testemunhas de acusação. Em seguida, o acusado voltou para a audiência. Ele foi orientado pela defesa a não responder nenhuma pergunta, a não ser da juíza. Os advogados de defesa entendem que Francisco Lopes será levado a júri popular. Diante disso, a audiência foi encerrada. No momento em que Francisco Lopes estava sendo retirado do primeiro tribunal do júri, uma irmã dele indagava por que ele havia feito aquilo, se referindo ao crime. Por que você fez isso? A gente acredita também que ele vai ser condenado à pena máxima por todos os crimes pelos quais ele foi denunciado e está sendo acusado. Ocultação de cadáver, homicídio, e ela era uma menina de 11 anos apenas, estupro, ele confessou, ele havia confessado, embora agora ele tente negar, mas não adianta mais, ele confessou que estuprou ela pelo menos 4 vezes. Então a gente acredita sim que ele vai ser condenado por todos os crimes que ele cometeu. Essa tese aí da defesa de que não tem provas circunstanciais, que história é essa? É tudo estratégia da defesa. A defesa havia pedido um laudo, foi requerido ali que fosse feito um exame para mostrar que ele tinha insanidade mental, mas esse laudo foi negativo, né, primeiro de tudo, e em segundo lugar, a questão do estupro. Eles dizem que o resultado foi negativo, mas não é que o resultado foi negativo. O laudo para o estupro ele foi inconclusivo, porque esse psicopata ele havia escondido o corpo dessa menina, jogou numa cacimba e quando foi encontrado já estava em estado de decomposição. Então, na verdade, o laudo foi inconclusivo, mas diante da própria confissão dele e de outras coisas que a gente vai trazer para plenário, está mais do que certo que ele realmente abusou dela várias vezes. A audiência ela foi bem rápida, até porque Francisco ele é confesso,
todo mundo é consciente disso. Apenas a esposa, né, a mãe de Júlia e a avó materna foram ouvidas e o Ministério Público prescindiu do restante das testemunhas. E, por parte da defesa, Francisco foi orientado a ficar em silêncio, até porque a natureza do processo é que ele siga para a júri popular. E caso ele queira falar, caso ele queira fundamentar, faremos em plenário. Você acredita em que ele, por algum motivo ele seja inocentado? Não, inocentado eu acredito que não, porque ele é confesso. Então, assim, em relação a isso, a sociedade, eu entendo que é um crime que choca, né? Que as pessoas ficam totalmente revoltadas. Em relação a isso, Francisco, possivelmente ele será condenado. O que vamos questionar, e eu sei que com certeza vai ter polêmica para isso, é em relação aos abusos sexuais, porque nós temos os laudos que informam que não foi. E ele, em algum momento, na delegacia não, já na unidade prisional, sendo entrevistado pela defesa, diz que não fez. Então, é preciso aguardar o descortinar para ver qual vai ser o posicionamento dele em plenário. Representantes do grupo Mães da Dor estão acompanhando o caso e também pedem justiça. Justiça vai ser feita. Ele será preso, mas a qualquer momento ele pode estar solto. Quem vai viver para a eternidade na prisão é a família de Júlia. Ele vai ser condenado com certeza, porque a justiça funciona. Primeiramente Deus, mas a justiça da terra funciona e ele tem que pagar pelo que ele fez. Queria parabenizar o Jair Maci Andrade pela matéria completa. Jair Maci, parabéns, matéria muito bem elaborada, com riqueza de detalhes, com dados, um profissionalismo que você sempre teve com o seu histórico do jornalismo da Paraíba. E depois, é impressionante, meus amigos e minhas amigas, como o tempo vai passando, quanto mais o tempo passa, parece que as coisas deixam de ter a sua devida importância e a sua devida gravidade. Prestem atenção, quando no caso ele acontece no quente, a repercussão, é a revolta e depois vai caindo no esquecimento, mas nós não podemos esquecer a gravidade desse fato praticado e cometido por esse monstro. Esse monstro aqui que é um cara de alta periculosidade, é sonso, é cínico, é falso, características claras de um psicopata. Esse monstro aqui, ele deu uma entrevista aqui nesse programa, eu lembro do caso com riqueza de detalhes, ao vivo comigo. Eu fiz a pergunta aqui a ele, junto com o Gustavo Chaves que estava lá, eu pedia para questionar ele sobre a questão da menina. Mas eu ouvi falar, ele com essa cara dele, mas eu ouvi falar que ela estava em Mangadeira, no ônibus. Aquela cara de gente falsa, sabe? Júlia era menina boa, não dava trabalho não. E eu comentei aqui com os meninos que trabalham comigo, que esse rapaz, ele tem culpa no cartório. E a culpa é pesada. E E ele todo desconfiado e tal, e querendo dar um norte diferente às investigações. Quando a investigação ia numa linha para chegar até ele, para chegar até onde o corpo estava, ele dizia, não é aqui não, é ali. E ele com essa carinha aqui, ó, desconfiado, de sonso. E esse aqui não é o primeiro nem é o segundo, existem muitos por aí nessa mesma situação. Ele está preso há 1 ano, o caso completou 1 ano agora em abril. O processo está na sua fase final, que é a audiência de instrução e julgamento. Logo em seguida, após a conclusão, a juíza já marca a data do júri popular. Obviamente que é um caso que vai a júri popular. E eu espero e torço para que ele seja condenado com todas as acusações e as qualificadoras também. Como o crime de ocultação de cadáver, pela morte da Júlia, por tentativa de atrapalhar as investigações também no curso das investigações. Ele tentou atrapalhar, já é outra coisa que agrava a situação dele. E tem a acusação também de estupro contra ele. O que acontece, eu respeito muito o doutor Daniel, respeito o trabalho de qualquer advogado, seja qual for o caso.
eu quero dizer que, acima de tudo, eu respeito o trabalho dos advogados, de todos eles, seja qual for o caso. Eu vi aqui a avó da Júlia questionando, mas como é que ainda tem defesa tal? Porque é difícil explicar para quem não é da área ou quem não compreende. Mas é preciso, eu compreendo a dor da senhora, mas é preciso que ele tenha um advogado. Se não tivesse o doutor Daniel, ia ter um defensor público. Mas seja qual for o caso, tem que ter. Mas eu não defendo a tese que o advogado do Francisco defende. E quando o doutor Daniel fala que o exame deu negativo para estupro. Não, doutor Daniel, não deu negativo para estupro. Deu inconcluso. Ou seja, a perícia não teve condições de concluir com riqueza de detalhes para dizer se ela foi estuprada ou não. Por quê? Devido ao tempo, devido à rigidez cadavérica em que o corpo foi encontrado. Porque a depender do tempo que o corpo vai sendo encontrado, fica impossível você concluir se a vítima foi estuprada ou não. Então eu espero que a sociedade vença, espero que uma mensagem, mais uma, possa ser passada às famílias que vivem a dor porque já perderam alguém para um maníaco desse daqui. E as tantas pessoas que ainda estão atuando na sociedade de forma tão maldosa, de forma tão perversa, de forma tão cruel. E que esses monstros possam ver os exemplos e que possam, pelo menos, saber que a lei ainda existe. São 6h12 agora. Acontece que a Júlia não volta mais, né? É o que acontece. A Júlia não volta mais de forma maneira alguma. 6h12, daqui a pouco eu tenho informações direto